Vamos fazer uma primeira rodada com os nossos analistas, Thaís Arbex, Yuri Pita, Leandro Rezende. Thaís, boa noite para você. Ainda existe uma indefinição entre os ministros do Supremo Tribunal Federal sobre o prosseguimento. Como dar prosseguimento a esse julgamento, como o Theo Cury estava nos falando, né? Boa noite, Márcio, Yuri, Leandro e a todos que nos acompanham aqui no Prime Time. O que a gente tem ouvido aqui nos bastidores em relação a esse julgamento especialmente, Márcio? Os ministros estão conversando muito, principalmente nos bastidores, para definir qual é o melhor caminho. Há uma ala que até entende que o ideal seria que esse debate acontecesse no plenário físico, ou seja, presencialmente e não no virtual, como está marcado esse julgamento. Para isso, seria necessário que o ministro pedisse destaque, que é o termo usado ali internamente no Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, há quem defenda até um pedido de vista, que é quando o ministro pede mais tempo para se analisar o caso. Mas há quem entenda que esse assunto é urgente, precisa ser definido o mais rápido possível. E há ministros, como já disse a Daniela Lima aqui mais cedo no 360, entendendo que esse orçamento, do jeito que ele está, precisa ser mantido, ou seja, votaria contra a decisão da ministra Rosa Weber. O que a gente vê é que os ministros estão conversando, mas ainda não há uma saída definitiva. Márcio. E ainda tem uma questão maior, né, Yuri? A ministra Rosa Weber questiona a transparência dos recursos, que é um ponto fundamental para a constitucionalidade das emendas do relator. Mas, ao mesmo tempo, se questiona se o judiciário pode interferir nessas questões do legislativo. Exato, volta essa discussão de poderes, mas tem um preceito fundamental da Constituição nessa discussão. Márcio, boa noite para você, para Thaís Arbex, Leandro Rezende, para quem nos acompanha no Prime Time. É preciso separar dois pontos nessa questão que você me colocou, Márcio, que é fundamental para entender o que está em debate lá no Supremo. Um dos aspectos é, de fato, se pode o Judiciário interferir numa prerrogativa do Legislativo, que é discutir e aprovar o orçamento, e em outra prerrogativa do Executivo, que é justamente determinar a execução das despesas determinadas pelo orçamento. Sejam aquelas impositivas, que essas são obrigatórias, que são as emendas individuais dos deputados e senadores, mas há também essas emendas do relator geral, que a ministra Rosa Weber considera que ele está lá pro forma, justamente porque essas despesas abrigadas pelas emendas do relator geral, que não são impositivas, o Executivo decide se vai pagá-las ou não e o Legislativo discute quais despesas vão ser incluídas como emenda do relator, mas a ministra Rosa Weber fala que elas são discutidas por meio de, abre aspas aqui, com destaque na decisão dela, acordos informais. São esses acordos informais feitos sem estarem à luz da transparência, que sim são um motivo de discussão constitucional, porque a Constituição determina que transparência é um dos princípios fundamentais da nossa democracia, ainda mais se tratando do dinheiro que todos nós, cidadãos, pagamos com impostos e despesas que o governo faz em nosso nome. Porque é bom lembrar, né, Leandro? Antes da votação, em primeiro turno da PEC, o governo liberou muito dinheiro para as emendas do relator. Foi sim, Márcio. A grana foi bem alta, né? Boa noite para você, para o Yuri, Thaís, todo mundo com a gente aqui no Prime. Eu conversei com o Gil Castelo Branco, ele é economista, secretário-geral da ONG Contas Abertas, e ele me disse que acompanha a execução do Orçamento Federal há 40 anos e que nunca viu, palavras do Gil Castelo Branco, um instrumento, essas emendas de relator, ser usado de uma maneira tão promíscua na relação entre executivo e legislativo. Para a gente ter uma ideia, só nos dias 28 e 29 de outubro e 3 e 4 de novembro, os dias imediatamente anteriores à votação da PEC dos precatórios, o governo liberou um pouco mais de R$1 bilhão em emendas de relator. Para a gente ter uma ideia, esse montante liberado em 4 dias é maior do que tudo aquilo que foi empenhado dessas emendas de relator ao longo de todo o mês de setembro. A liberação de emendas para fazer barganha política, ela não é novidade, mas o alerta que o Gil Castelo Branco me fez é de que o que está acontecendo agora no governo do presidente Jair Bolsonaro não
pode ser comparado com o que fizeram os ex-presidentes Dilma Rousseff e Michel Temer, por exemplo, às vésperas de outras votações importantes, porque o Gil me explicou. O que se fazia ali era segurar um cronograma de liberação de verbas dessas emendas, né? Mas todo mundo sabia quem eram os deputados que recebiam e aplicavam dinheiro e também se sabia o critério usado para liberar a verba. O que ele ressalta, Yuri estava destacando isso agora, é a total falta de transparência com que essas emendas de relator são aplicadas aí, o dinheiro público, né? Dinheiro de todos nós, que a gente não sabe quem destina e exatamente quais os critérios que embasam essa destinação. Márcio. Obrigado, Leandro. Obrigado, Yuri e Thaís.